Certo. A gente vai começar a ver aqui agora o conteúdo de dinâmica, que o primeiro conteúdo de dinâmica, o livro que a gente está usando que eu estou usando, né, é o Hibbeler de Dinâmica, a 12ª edição. E o primeiro capítulo do livro é o movimento retilíneo contínuo. Como o próprio nome já denuncia, né, movimento retilíneo contínuo, é um movimento que acontece em linha reta. Então, é um movimento que não assume esse tipo de comportamento. É um movimento que assume ou um deslocamento só na horizontal ou só na vertical. Caso ele seja na horizontal, o meu objeto, o meu carro, minha partícula pode ir para a direita ou para a esquerda, e aqui pode ir para cima ou para baixo, né? E a gente tem alguns parâmetros do movimento retilíneo e da dinâmica em geral, da física relacionada ao movimento, que são espaço, tempo, velocidade e aceleração. Esse espaço aqui, ele não necessariamente é representado com a letra S. Em algumas situações ele é representado com a letra X, quando o movimento está na horizontal. E em outras situações ele é determinado como YH, quando ele está aqui na vertical. YH. Tá. Vamos começar só pegando alguns conceitos importantes desses quatro caras aqui, que é o seguinte. Vamos começar pelo espaço. O espaço, se você já está familiarizado com dinâmica, com física, ele pelo SI é dado em metros. Aqui no Brasil a gente usa o Sistema Internacional de Medidas, então a gente usa ele em metros. Mas também não significa que a gente não possa usar em, polegadas, quilômetros. Depende muito da questão que você está trabalhando. E quando eu falo questão, não é não necessariamente um exercício, mas também o que você necessita, né? Mas no geral ele é utilizado em metros. E o primeiro conceito que é bom deixar bem claro sobre esse cara aqui é a diferença de posição e deslocamento. Porque existe uma diferença muito clara entre esses dois. E muito importante também. O que é posição? Posição é o ponto que minha partícula está com base na origem. Ou seja, com base nessa origem aqui que eu coloquei, vamos supor, no meio dessa reta. Onde é que vai estar localizado o meu P, que é a minha partícula? Nesse caso aqui, a posição dela é S0, porque aqui, ela está S0, está a uma distância de S0 da minha origem. Se a gente for pensar aqui como se fosse uma régua, é como se aqui fosse o zero da minha régua, e aqui onde está o ponto P, não ficou em cima certinho, mas eu acredito que dá para entender, é S0. Se a gente for pensar como se esse sisteminha, digamos assim, como se fosse uma régua, é como se ele tivesse no ponto S0. Então tá S0 de distância da origem, é como se o meu ponto tivesse em S0. De novo, fazendo o paralelo com a régua, é como se ele estivesse no ponto S0. Então, esse aqui, P'. P' está a uma distância da minha origem, S', né? Então, a posição dele em relação à origem é S'. Mas aí, o que é que acontece? Você pode estar pensando, mas se for assim, vamos supor, isso aqui está muito fora de escala, deixa eu tentar ajeitar. Vamos colocar um P2 aqui. Ai, meu Deus. É porque eu quero colocar esse daqui em escala. Deixa eu ver. Vou colocar aqui.
Vamos supor que essa distância aqui, ó, seja S2' e que S', o módulo de S', seja igual ao módulo de S2'. Aí você pode pensar, ué, mas como é que eu vou diferenciar qual é S', qual é S2', se eu estiver trabalhando em uma determinada situação? Aí que vem um sinal negativo. O que vai diferenciar se a minha posição ela está depois ou antes da origem vai ser o negativo. O que é que a gente convenciona? A gente convenciona que para esquerda da origem é negativo, para a direita da origem é positivo. Então aqui seria negativo. A lógica para se aqui fosse na vertical seria a mesma. A diferença é que a gente teria positivo para cima, negativo para baixo. Então, o negativo em tudo, na aceleração, na velocidade, no espaço, ele só se refere à minha orientação segundo o que é determinado como padrão. Como padrão, se você está mais familiarizado com conceitos, você deve saber que a gente considera para cima positivo, para baixo negativo, para a direita positivo, para a esquerda negativo. A gente está considerando isso daqui. No caso da velocidade e da aceleração, quando a gente chegar neles, a gente também vai ver outro conceitozinho que vai complementar isso daqui. Mas a priori é isso. Se a gente está trabalhando com algo subindo, positivo, descendo, negativo, indo para a esquerda, negativo, indo para a direita, positivo. Então isso é a posição. Posição é onde minha partícula está, onde meu objeto está, onde o meu carro, ou seja lá o que for está. E o que é deslocamento? O deslocamento é o tanto que minha partícula andou, que o meu objeto andou. Então, vamos supor o seguinte, que é 0. Vamos supor que o meu objeto ele estava nessa posição P aqui. Vou utilizar até a notação X, que eu falei que poderia usar. Tá X da origem. Minha posição inicial aqui é X. Minha posição inicial é X. E que a minha posição final, vou colocar aqui de azul, minha posição final foi, sei lá, 2x. 2x sobre 3, sei lá, para tentar não ficar tão fora de escala, apesar de estar extremamente fora de escala. Aí tá, aqui a minha posição inicial, igual a x, minha posição final, igual a 2x sobre 3. Tá, aqui ele começou em x, terminou em 2x sobre 3. Então significa que a minha variação, P0 menos PV, vai ser esse menos esse, mas não, esse menos esse. Mas não vamos falar sobre isso agora não. Tá, sabendo que a posição inicial dele é x e a final é 2x sobre 3, negativo, né? Que tá à esquerda, negativo. Então, o que a gente tem? Aqui, ó, isso que a posição inicial e final não me diz nada como é que esse ponto aqui se moveu. Esse ponto aqui, ó, a gente sabe que ele começou aqui e parou aqui. Mas olha o que ele pode ter feito. Ele pode ter partido daqui, vindo para cá, ido para aqui, feito todo esse percurso, depois voltou. Tá vendo? Ele saiu daqui,
fez tudo isso, depois fez mais isso e enfim parou em pé final. Então, a minha posição final, a minha posição inicial nunca vai me dizer todo esse trajeto aqui dele. Nunca ela vai me dizer isso daqui. Então, essa é a diferença. A posição final, ela só me diz a posição, onde ele começou, onde ele parou. Já meu deslocamento, ele tem relação com tudo que ele andou, com todo o percurso que ele andou. Isso é importante, porque existe uma velocidade que vai considerar justamente esse deslocamento, e não a posição, como é o clássico, né? Posição final menos posição inicial. Então, esse conceito aqui é o primeiro que a gente precisa saber, que é relacionado ao deslocamento. Então, por hora, o deslocamento, a base dele vai ser esse daqui. Você saber a diferença entre posição e deslocamento e saber essa questão aqui dos sinais que vão ser aplicados também para o restante. Aí, dando prosseguimento, vamos falar sobre a velocidade. Sobre a velocidade. A velocidade, ela já quer dizer o quê? Ela quer dizer a variação do espaço pelo tempo. No caso, a gente tem que a velocidade é o quê? Ela é dada pelo quê? Metros por segundo. Isso aqui pode parecer básico, mas ele diz muita coisa. O que esse metros por segundo aqui quer dizer? Significa que se minha velocidade vai variar uma certa quantidade de metros em um certo intervalo de tempo. Dando números, se a minha velocidade for 20 metros por segundo. Se a minha velocidade for 20 metros por segundo, significa que em 1 segundo o meu carro, por exemplo, vai ter que andar 20 metros. Isso daqui pode parecer básico, mas também é muito importante para você saber analisar seu problema e ver se você não está errando ou uma coisa ou outra. Porque, por exemplo, vamos imaginar que minha origem é aqui, em 0. E eu tenho uma determinada partícula, que ela só andou para cá. Ela só andou no sentido positivo. Com essa velocidade aqui. E vamos supor que eu achei que em 3 segundos, a minha posição final, que no caso é S final ou X final, né? Que eu falei que é equivalente, é igual a... vamos supor que eu achei que é igual a 40 metros. Ou seja, significa que a partir da origem ele está afastado 40 metros. Essa resposta não faz sentido nenhum, porque só em 2 segundos era para ele estar afastado em 40 metros. E é que eu achei que em 3 ele está 40. Então não faz sentido. Então, essas coisas aqui eu acredito que a maioria já deve saber, mas é bom sempre frisar esse tipo de questão. Mas tá, aqui eu já dei a velocidade pronta, mas como é que eu calculo ela? Para eu calcular a minha velocidade, existem de formas diferentes que vão depender do que eu quero. Existem 3 tipos de velocidade. Existe a velocidade só um momento. Existe a velocidade média, escalar média e instantânea. Eu vou fazer uma por uma. Velocidade média. A velocidade média
Vmed, é igual a ΔS sobre ΔT. E faz sentido ser ΔS sobre ΔT, porque na própria escala a gente está vendo num metro por segundo. Porque de onde é que vem esse metro por segundo aqui? ΔS. Deixa eu só escrever isso aqui de outra forma. ΔS, espaço final menos espaço inicial, sobre T final menos T inicial. Ou seja, a gente vai ter aqui alguma coisa em metro menos alguma coisa em metro. Então, isso daqui vai dar algo em metro. Uma coisa em segundo menos outra coisa em segundo. Resposta vai estar em segundo. Ou seja, vai dar metro dividido por segundo, que é justamente a unidade de medida. Inclusive, as unidades de medida que a gente vê, todas elas vêm disso daqui. Eles pegam a equação, olham como é que vão ficar cada unidade de medida e definem. Só que existem determinadas unidades que elas estão escondidas. Por exemplo, Newton, pressão. Pressão a gente usa Pascal. Só que Pascal nada mais é do que uma forma da gente falar que é Newton sobre metro quadrado. Então, ficar atento com esse tipo de coisa também pode ajudar. Tipo assim, não ajudar, eu acho que seria mais uma curiosidade, né? Aí aqui, ó, a velocidade média, ela é o espaço, a posição, aqui a gente fala espaço final e espaço inicial, mas o mais correto seria posição final e posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então significa de onde é que ela partiu, posição inicial, onde é que ela começou, e para onde é que ela foi, espaço final, para onde ela foi. Então, a velocidade média, ela não se importa com o que a partícula fez para ir de um ponto até outro ponto. Não, dane-se. Ela só quer saber de onde ela estava e para onde ela foi. E em quanto tempo isso aconteceu. Porque aqui, ó, T final menos tempo inicial menos tempo final menos tempo inicial, nada mais é do que quanto tempo durou. Né? Se a gente vê de outra forma, quanto tempo durou para ela sair daqui e ir para cá. Só que a velocidade média, geralmente a gente não usa muito. Principalmente se você estiver estudando sobre um viés de engenharia, dificilmente você vai usar a velocidade média. Geralmente a gente usa mais a velocidade instantânea. Mas eu estou falando só porque está dentro do conteúdo, né? A velocidade escalar média, talvez já dê para deduzir como é que faz. Porque se a velocidade média ela só se importa com as posições, a velocidade escalar média ela se importa com quanto você andou. Então a velocidade escalar média, eu vou abusar um pouco aqui da anotação para escrever essa monstruosidade aqui, mas a velocidade escalar média vai ser igual a quanto andou sobre tempo final menos tempo inicial. Então, o que é que você teria que fazer? Você teria que fazer o quê? Vamos supor que ela começou aqui. Então, você teria que ver qual é a cota daqui para cá, que representa esse primeiro movimento. Aí você pegaria ela, somaria com toda essa cota aqui, depois somaria com mais essa cota aqui, para achar a posição final. Então você teria que pegar todo esse percurso. Quantos metros deu tudo isso daqui? Que então você acha a velocidade escalar média. E talvez para engenheiros a velocidade mais importante, a velocidade instantânea.
A velocidade instantânea, ela é dada por uma derivada. Ela é ds dt ou v igual a dx dt. Ou, se você ainda quiser considerar o caso da vertical, dy sobre dt. Mas o importante é a derivada do espaço em relação ao tempo. E o que a velocidade instantânea quer dizer? A velocidade instantânea está no próprio nome, é a velocidade em um instante. Para ela não me importa quanto foi o tempo que levou. Não é que não importa o tempo que levou, mas não importa o intervalo de tempo necessariamente. Ela quer saber a velocidade naquele instante. Eu quero saber a velocidade em 3. Exatamente em 3 segundos qual é a velocidade. Eu não quero saber qual é a velocidade que o meu carro desempenhou, saindo de T0 até T3, saindo de uma posição inicial até uma posição final em 3 segundos. Não, eu quero saber a minha velocidade em 3 segundos, por exemplo. Exatamente em 3, só considerando 3, nada mais importa. Qual é a minha velocidade? É isso que essa velocidade está querendo dizer. É isso que essa velocidade está querendo exprimir. E é a mesma coisa para a aceleração. A minha aceleração, ela é dada em metros por segundo ao quadrado. E a minha aceleração, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. E diferente da velocidade, a aceleração, ela só tem a componente média e a componente instantânea. Pelo menos até onde eu sei, só essas duas. E a aceleração, para a gente ver o negócio aqui dela, vamos reescrevê-la de outro modo. Vamos reescrevê-la como metros por segundo por segundo. Então, metros por segundo velocidade. Segundo, tempo. Então, o que isso daqui significa? É a variação da velocidade em determinado intervalo de tempo. Ou seja, aqui a gente não tinha determinada variação da velocidade não, do espaço em relação ao tempo, determinada variação da velocidade, metros por segundo, em relação ao tempo. Então, se a gente tiver uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, a gente tem que, a cada 1 segundo, para essa forma aqui dá para ver melhor, a cada 1 segundo, a minha velocidade altera 5 metros por segundo. Então, vamos juntar essas duas partes aqui. Digamos que eu tenha um carro com velocidade de 20 metros por segundo e uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Significa que ela vai no segundo 0, no tempo 0, vai ser 20. No tempo 1, 25. No tempo 2, 30. E assim por diante. E uma coisa. Quando a gente fala de tempo zero, pensa que é o tempo em que você começou a medir. Ou seja, vamos supor que eu tenho um carro. Eu tenho um carro que ele saiu, eu tenho um carro em casa e ele saiu aqui da minha casa, do repouso, e foi para uma estrada. Então, onde é que ele saiu? Ele saiu daqui da minha casa e saiu com zero. E quando ele está na estrada, ele não vai estar em zero, né? Ele vai ter uma velocidade de 20 metros por segundo, por exemplo. Nesse exemplo, vamos supor que eu só comece a observar o meu carro, eu só comece a analisar o meu carro quando ele está na estrada. Então, a minha velocidade inicial não vai ser 0. Minha velocidade inicial vai ser 20. Então, por quê? Porque foi a partir do momento que eu comecei a prestar atenção nele, a partir do momento que eu defini o meu 0,
é que vai ser a minha velocidade inicial. Então não me importa o que aconteceu com ele antes de eu começar a medir, antes do meu tempo zero. Não me interessa, só me interessa a partir daquele momento. Porque quando você... pode se parecer óbvio, mas você já olhou uma questão e viu um carro com velocidade inicial de 20. Você uma vez já parou para pensar que aquele carro, ele em algum momento teve que sair de zero? Porque a não ser que ele nunca tenha parado de se movimentar, ele teve que sair de um determinado repouso. Só que você começou a analisar ele quando ele estava em 20. Então isso vai ser muito importante para a gente analisar determinadas questões, principalmente quando a gente chegar em gráfico, ainda nessa parte. Que é você que define qual é a sua origem. Uma questão, por exemplo, pode ter várias origens, só que você precisa saber como brincar, como mexer com essas origens. A gente vai ver tudo isso. Mas enfim, eu fugi aqui um pouco, mas a aceleração ela é 5 metros por segundo ao quadrado. E aqui eu já expliquei, né? E a gente tem dois tipos de aceleração, dois tipos de acelerações. A aceleração média e instantânea, que vai ser um copia-cola, basicamente, do que a gente teve ali em cima. Velocidade não é tão copiar-colado não, não é tão cópia assim não. Aceleração média. Aceleração média é variação da velocidade sobre variação do tempo. Então vai ser velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. A mesma explicação que eu fiz para aqui vale para aqui. Só que você vai trocar, onde eu falei basicamente espaço, você vai trocar por velocidade. Então, aqui eu estou considerando uma determinada velocidade inicial, para ir para uma determinada velocidade final, e isso acontece em T0 até TF. Inclusive, só para complementar o que eu falei antes, daquela viagem do carro que saiu daqui da minha casa e foi para uma estrada, esse T0, em teoria, ele sempre pode ser zero. Por quê? Porque se você quiser definir a sua origem em um momento que te interessa, digamos assim. Melhor, não vou falar isso agora não, porque pode confundir. Mas, enfim, essa aqui é a aceleração média. Já a aceleração instantânea ela já vai ser o quê? Vai ser, inclusive aqui, eu acho que a anotação correta seria usar um Vzinho, mas eu não tenho certeza. Mas de qualquer forma eu vou usar aqui só pra ter uma diferençazinha. Azinho é igual a dv dt. A mesma coisa daqui. Eu não estou interessado com o que aconteceu antes do tempo que eu tô trabalhando. O que aconteceu antes do tempo que eu estou trabalhando não me interessa. Se eu quero saber a aceleração em 3 segundos, então é a aceleração instantânea, porque a aceleração é exatamente naquele ponto, exatamente em 3. Então, esses daqui são os conceitos básicos do meu conteúdo. Aí a gente só vai complementar agora com uma questão que é sobre a análise dos sinais de V e A. O que é que acontece? A velocidade, a aceleração, melhor dizendo, do mesmo jeito que pode aumentar a velocidade positiva aqui, ela também pode diminuir a velocidade.
Como assim diminuir? Você está freando. É o exemplo mais simples. Você está freando. Mas como é que eu sei, Eduardo? Significa então que se ela for negativa, se a aceleração for negativa, a minha velocidade vai ser prejudicada, e se a minha aceleração for positiva, ela vai ser incrementada? Não necessariamente. Lembra que eu falei aqui, ó, o negativo e o positivo só está dizendo a minha posição. Minha posição não, minha orientação. Se está indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, só. É só isso que esse sinal tá falando. Só. Eu não tenho confiança suficiente para falar que é realmente só isso, mas é baseado nisso. Por que eu tô falando isso? Vamos supor aqui, ó, que eu tenho essa aceleração. Então, uma aceleração aqui de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por que menos 5? Tá no sentido negativo. E eu tenho as seguintes velocidades. Eu tenho um carro A com a velocidade para cá positiva. Deixa eu colocar aqui negativo. Com a velocidade de 25 metros por segundo. E eu tenho um carro B para a orientação negativa, VA aqui, igual a 25 metros por segundo negativo, né? Ficou ruimzinho aqui esse negativo, deixa eu ajeitar. Certo. Aqui positivo e aqui negativo. Como é que a gente vai fazer aqui? Como é que vai ser essa aceleração para o carro A e para o carro B? Nesse caso aqui, ó, tanto a minha aceleração quanto a minha velocidade são negativas. Por quê? Porque eu estou indo para o sentido contrário. Lembrando de novo, esse negativo só está querendo dizer que eu estou indo para a esquerda. O carro, quer dizer, né? Está indo para a esquerda. Não significa que é de fato negativa. Só é para orientação. Só é para você saber que nem aqui na posição. Porque tanto esse ponto quanto esse ponto aqui... Não, esse aqui. Tanto esse ponto quanto esse ponto aqui, eu falei que estava a uma distância S da origem. Só que como é que eu vou diferenciar se ele está aqui ou se ele está aqui da origem? É com o sinal. Aqui é a mesma coisa. Eu estou definindo se ele está positivo ou se ele está negativo pela orientação. Aqui, ó. A minha aceleração está indo para cá. Minha aceleração está indo para cá. E no carro A, a minha velocidade está indo para cá. Deixa eu pegar aqui um... Ai, não vai ficar bom ainda. Pode ser. Não vai ficar bom. Aqui, pode ser isso aqui. O lápis representa a aceleração, aqui é a setinha, essa parte aqui do lápis. Aqui é a velocidade, essa parte aqui é a setinha. No caso aqui, ó, a gente tem que a aceleração e a aceleração tá para cá e a velocidade está para cá. A velocidade está no sentido oposto da aceleração. Então a aceleração aqui, ela vai diminuindo essa velocidade. Ou seja, ela vai reduzindo 5 metros por segundo da velocidade a cada segundo. Então no tempo 0 é 25, no tempo 1 é 20, no tempo 2, 15, 3, 10 e assim por diante. Por quê? Porque elas estão em sentidos opostos. Nesse caso aqui, ó, que a gente vai ter essa situação, a gente tem que aqui e aqui estão negativos por causa do sentido. Mas... como porque elas estão indo para a esquerda, mas como o sentido é o mesmo, essa aceleração aqui vai somando essa aceleração aqui. Então vai ficar menos 30, menos 35, menos 40, menos 45, menos 50, menos 55 e assim por diante. Porque elas estão na mesma posição. Tá vendo? Estão na mesma posição não, tem a mesma orientação.
Então, se a velocidade fosse para cá e a aceleração para cá, ia somar do mesmo jeito. Por que ia somar do mesmo jeito? Porque estão no mesmo sentido. E se a velocidade fosse para cá... Não, esse já foi. Acho que já foi todos os casos. Mas, enfim, a questão é essa. No mesmo sentido soma, em sentido diferente subtrai. Que esse é o conceito por trás dos sinais. O sinal só está falando qual o sentido. Entendeu? Que está acontecendo isso daqui. E o que é interessante? A aceleração, ela pode fazer com que você mude a sua posição, sua orientação. Por exemplo, vamos supor que você está num carro. Você está não necessariamente num carro, que você está correndo. Você está correndo numa pista, está correndo. Aí você chegou até onde você... Não, deixa eu pensar um caso melhor. Pronto. Você está em um corredor. No final desse corredor tem uma parede. Aí o que é que você quer fazer? Você quer correr até o final do corredor? Você quer correr até o final do corredor e voltar. Por um acaso você vai correndo até a parede e volta. Nessa volta, você por acaso mantém a velocidade? Você não tem que dar uma paradinha quando chega na parede para voltar? Ou seja, você não teve que ir diminuindo sua velocidade para depois voltar? Ou seja, o que aconteceu nesse caso que eu estava falando? Você foi correndo em direção à parede, e em um determinado momento você começou a frear. Porque você quer voltar. Então, o que você fez? Você começou a fazer uma desaceleração. Então, significa que nesse exemplo você estava com a velocidade... vamos supor aqui, ó. Vamos supor que aqui está a parede, para não ficar tão abstrato. Aqui está a parede. E aqui está você. Aqui, nesse exato momento, você começa a frear. Então, sua velocidade estava indo para cá. Aqui, ó, você estava indo em direção à parede. Então, sua velocidade é positiva. Se você vai ter que parar ao chegar na parede para voltar, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer uma desaceleração. Porque sentido contrário, desaceleração, vai diminuindo a velocidade para quando você chegar aqui na parede, você parar. Aí você parou aqui. Ou seja, você reduziu sua velocidade a 0. Aí você agora... Deixa eu mudar de cor. Aí você agora chegou nesse ponto aqui, você vai querer voltar. Para você querer voltar, vamos supor que você manteve a sua aceleração, essa aceleração aqui. Se você mantiver essa aceleração aqui, sua velocidade vai aumentando e você vai se deslocando normal com sua velocidade aumentando. Aqui, ó. Você agora vai ter que desempenhar uma velocidade para cá, ou seja, uma velocidade negativa, porque está indo para baixo. E essa velocidade negativa vai ser ajudada, entre aspas, pela aceleração. Então, você vai aumentando a sua velocidade à medida que você desloca. Então, também é interessante isso. Quando você para, quando você muda de movimento, como você muda de orientação, você está indo para a direita e passa a ir para a esquerda, você está indo para cima e passa a ir para baixo, você tem que diminuir a sua velocidade. Você tem que desempenhar uma desaceleração. Senão, você não para, né? Você não tem como... virar sem parar. Simplesmente não tem como. Então, isso daqui é outro conceito que é muito importante para quando você for analisar uma questão. Por exemplo, quando a gente estiver vendo um movimento horizontal, eu joguei uma bola para cima. Essa bola, ela vai estar tendo o quê? A gravidade aí, ó. A gravidade, ela te puxa para baixo, né? Porque, eu nunca vi alguém pular e sair voando. Então, a gente sempre soube que a gravidade, ela é negativa. Negativa, num caso, para desempenhar esse sentido aqui para baixo. Então, o que vai acontecer? Essa velocidade que está para cima positiva, ela vai reduzindo,
vai parar na altura máxima e vai começar a descer. E no caso aqui ele vai ter uma velocidade para baixo, uma aceleração para baixo, que vai ser da própria gravidade, e a gente vai ter um caso à parte. Só que aí a gente vai ver em outra situação. Aí agora, numa próxima aula, eu vou falar qual é a relação entre a velocidade e aceleração instantânea com espaço e entre elas próprias. E depois eu vou falar mais ou menos como é que eu acho que deve analisar um problema padrão, como trabalhar com a origem, que eu falei que tem toda aquela questão de você poder brincar com a origem. E depois a gente vai fazer umas questões para ver se fixa o conteúdo. Certo. Agora vamos ver a relação. Escrever de caneta para ver se a tinta mais escura ajuda. A relação entre aceleração, velocidade e velocidade instantâneas. Relação entre aceleração, velocidades instantâneas e espaço. Esse texto aqui, esse enunciado aqui ficou horroroso, mas à medida que eu for explicando, creio que dê para entender. Tá. O que a gente viu anteriormente? A gente viu que a velocidade é dx dt, né? Pegando uma notação da horizontal, né? dx. A aceleração é dv dt. Essas duas equações aqui é base de tudo. Toda e qualquer relação, toda e qualquer questão básica de dinâmica você resolve com essas daqui. Até mesmo questões complexas, basicamente você resolve por elas. E o que é que a gente tem aqui? A gente vai utilizar muito o conhecimento de EDO, equação diferencial ordinária, né? Que no caso, o que é que a gente tem? Vamos pegar essa primeira equação aqui, V igual a dx dt. Vamos reescrever ela de uma outra maneira. Vamos reescrever ela como dx é igual a v dt. Como é que eu cheguei nisso? Multipliquei cruzado. Aqui, ó, eu tenho uma equação de primeira ordem, uma equação diferencial de primeira ordem. Como é que eu resolvo? A integral dx igual a integral v dt. Ou seja, como é que, para eu resolver essa equação aqui, o que é que eu iria precisar? Eu iria precisar de uma velocidade em relação ao tempo. Por quê? Porque assim você consegue integrar, porque a sua dependência aqui é dt. Ah, Eduardo, mas e se eu quisesse saber o v aqui nessa equação? Você não precisava resolver a integral, bastava você usar essa equação aqui puramente. Bastava você pegar o x e derivar em relação ao tempo. Um exemplo aqui rápido. Vamos supor que a gente tem aqui x
é igual a 5t ao quadrado mais 3t. Como é que seria o v? Derivada de x em relação ao tempo. X já está em função do tempo. Isso aqui é a mesma coisa de x de t igual a 5t ao quadrado mais 3t. Porque aqui, ó, o que é que isso significa? Eu tenho que pegar uma função em t, x em t e derivar pelo tempo. Então, eu precisaria necessariamente de uma função que tenha o tempo como variável independente. Aqui, para eu derivar, como eu tenho esse cara aqui, eu precisaria de um v em função do tempo para achar o x. Então, o que é que eu vou ter? V é igual a 10t, derivando, né? Mais 3. E se eu, no início de tudo, tivesse essa velocidade aqui? Então, o que é que eu teria? Eu teria que aplicar nessa equação. Integral de dx é igual a integral de... Como é v dt, eu preciso que ele esteja em função de t. Que ele seja uma função que tenha como variável independente o tempo. Então, aqui vai ficar 10t mais 3 dt. E os limites de integração? Os limites de integração. Aqui vai ser de um determinado x0, né? De um determinado espaço inicial até um determinado espaço final. E esse espaço final, como aqui, o espaço inicial, vocês concordam que vai ser uma constante, não é? Porque ele vai ter que partir de algum lugar, seja de 0, seja de uma posição 20 a partir da origem, de uma posição menos 5 a partir da origem. Ele tem que partir de um lugar, é um númerozinho. Aqui, como eu estou fazendo em função de t, eu vou descobrir que meu espaço final vai ser alguma coisa em função de t. Então aqui a gente vai ter x de t. Porque a gente vai estar encontrando a expressão geral, uma expressão que fala, se você pegar essa equação, porque isso daqui vai gerar essa equação, né? Se você pegar essa equação e no lugar de t você colocar 90 mil segundos, você vai saber a posição em 90 mil segundos se ele continuar com o mesmo comportamento sendo caracterizado por essa equação. Então isso daqui é geral. Então, esse x de t significa o espaço final que ele pode percorrer, que é justamente uma função de t. Então, aqui a gente vai ter... e aqui, o tempo, eu vou convencionar que aqui é 0. Eu poderia usar t0? Poderia. Mas lembra que eu falei em uma aula que eu posso convencionar o tempo em um momento conveniente para que ele seja 0? Ou seja, o que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando que eu estou começando a medir, aqui eu só está me importando a partir do momento que eu estou começando a medir. Ou seja, a partir do momento em que minha velocidade é dada por essa expressão, eu estou começando a observar, eu estou começando a medir. Não me importa o que aconteceu antes. Antes ele poderia ter a velocidade de 70 mil t ao cubo. Não me importa, só me importa a partir do momento que ele começou a ter esse comportamento. Eu acredito que isso vai ficar mais claro quando a gente chegar em gráfico. Então aqui a gente vai ter x de t menos x0. E aqui é um t qualquer, né? Porque eu posso colocar qualquer t. Isso porque eu estou pegando a expressão geral. Se eu quisesse descobrir um valor logo direto, não quisesse uma expressão geral, eu poderia substituir aqui como t, o t que eu quero, no tempo em que eu quero. Porque esse t aqui, ele significa em que tempo que eu quero descobrir. Porque esse daqui, parte das equações instantâneas. Então esse tempo aqui significa... Se esse tempo aqui fosse 5, eu queria saber quanto é que é o x, quanto vale o x, qual é a posição x, quando o t fosse 5, exatamente naquele ponto.
Quando eu coloco aqui t, eu vou descobrir a expressão geral. Ou seja, para qualquer tempo em segundos, qual é que é o meu x? Que é justamente essa expressão geral aqui. Então vai ser igual a 5t ao quadrado mais 3t, né? Que foi exatamente, quer dizer, não tão exatamente o que eu achei aqui. Por quê? Aqui eu estou considerando que o meu x0 é 0. Se o meu x0 for 0, dá no mesmo. E como é que eu faço para considerar esse x0 como 0? Eu colocaria minha origem em um momento que me proporcionasse isso. Como assim? É de novo relacionado ao momento em que eu estou começando a olhar. Vamos supor que eu tenho um carro, de novo o carro, eu tenho um carro andando por uma pista. Esse carro, antes, ele saiu de algum lugar, ele percorreu muitos metros até chegar onde ele chegou. Até chegar na pista ao ponto de eu conseguir vê-lo. Antes de eu vê-lo, ele teve um deslocamento, ele percorreu um determinado caminho. Só que, me importa esse caminho que ele percorreu antes? Não, me importa agora. Eu quero saber agora. Eu estou começando a observar ele. Quando eu estou começando a observar ele, qual é o espaço? 0, porque eu estou considerando como se ele tivesse começado a se mover dali, começasse a se mover do momento em que eu olhei. Só que para isso, eu estaria considerando que naquele momento ele já tem uma velocidade inicial, já tem uma velocidade inicial e, se for o caso, tem uma aceleração inicial. Como eu disse, talvez isso, se não tenha ficado claro agora, talvez fique mais claro mais adiante, quando a gente for ver gráfico. Mas o ideal aqui é você saber se você tem aqui dt, aqui, não importa o que aqui seja, mas o que está acompanhando precisa estar em função de t, senão você não integra. Se aqui estiver isolado, não tem problema. E se aqui for uma constante? E se a velocidade for uma constante? Menos problema ainda. Porque, querendo ou não, a constante não vai dar problema para você integrar. Daria problema se o v aqui ele tivesse em função da aceleração e você quisesse integrar em função do tempo. Impossível. Possível não, improvável. Né? Quem sabe dá para fazer. Mas a priori é impossível. Então, a aceleração é igual a dv dt. Mesma lógica que a gente aplicou lá em cima. dv é igual a dt. Então, a gente tem que a integral de dv é igual a integral de ADT. Aí a gente usaria o mesmo tipo de resolução, a gente acharia aqui. Aí, se a gente quisesse achar aceleração, a gente pegaria isso daqui, derivaria. Tá, mas eu estou falando aqui que essas funções estão em relação ao tempo. Aqui, ó, dt. Porque se aqui está em função do tempo, se essa parte aqui está em função do tempo, essa parte aqui também vai sair uma função em função do tempo. Se essa parte aqui está em função do tempo, essa parte aqui vai sair uma coisa também em função do tempo. No caso, e se eu quisesse, por exemplo, a minha velocidade em função de x, minha aceleração em função de x? O que é que eu poderia fazer? Eu junto as duas. Aqui, ó, o que é que eu tenho? Tenho que aqui dt é igual a dx sobre v, né? Passando esse v para cá. E aqui eu tenho que dt é igual a, passando uma para cá, dv sobre a. Beleza. E uma coisa importante que eu
que talvez tenha ficado subentendido, mas eu vou frisar. Esse dv aqui, ó, esse dv, ele é a velocidade. Então, quando eu integro meus limites aqui vão ser a velocidade. Se aqui tivesse, por exemplo, um f, uma função f dv, se tivesse uma função f dv, para eu integrar isso, esse f aqui, que na câmera não está saindo muito bem, vou colocar aqui um f maiúsculo, talvez seja melhor. Esse fzão aqui, dv, para eu integrar esse f, teria que estar em função de v. Então, sempre se atentar a isso, que se você já tem se você já viu integral, isso daqui é o de menos. Eu só estou falando mesmo para frisar, para não falar que eu não falei. Aí aqui, ó, se eu juntar esses dois, dt, eu vou igualar esse dt com esse dt aqui. dx sobre v igual a dv sobre a. Aí você vê, aqui, ó, dv sobre a. E eu só posso integrar essa parte, se minha velocidade estiver em função do espaço, se minha aceleração estiver em função do v. Então, seria v é igual a alguma coisa x, a é igual a alguma coisa v. Só poderia integrar isso daqui se fosse o caso. Do jeito que está aqui, né? Nesse jeito. Se eu ajeitar essa equação aqui, multiplicando cruzado, o que é que eu passo a ter? Eu vou ter dvv, olha só, eu vou ter v dv. Eu já posso integrar direto, porque aqui, ó, aqui eu tenho um próprio v. Então, eu posso integrar esse v direto pelo v. Por exemplo, quando a gente tem uma integral de x dx, a gente tá preocupado se x é uma função de x? Não, x vai ser x. Então, é integral de x dx. Você nem precisa se preocupar com a função. Aqui é a mesma coisa. Como é dv e aqui eu já tá em v, eu nem preciso me preocupar, porque eu não vou ter uma função v em função de v. Vai ser simplesmente v que eu vou estar integrando. Já aqui outros 500. Aqui, ó, dx. Então, esse a, para eu integrar, tem que estar em função de x. Então, que seria a integral de v dv igual a integral de a dx. Essa integral aqui, só para dar uma palhinha, daria o quê? V ao quadrado sobre 2. Né? Aí você teria que ver os limites e assim, tudo certinho. Aí os limites aqui seriam de uma determinada velocidade inicial até uma determinada velocidade em x, dependente de x. Por que dependente de x? Porque ao integrar isso aqui, eu vou estar integrando em função de x, gerando para mim uma equação em função de x. E aqui eu vou ter que um x0, que eu vou convencionar como 0, né? Aquela questão de eu estar considerando que o meu espaço inicial é a partir do momento que eu estou observando até um determinado x. Então aqui vai ficar v ao quadrado sobre 2, de v0 até vx. Esse v0 eu já não tenho como fazer a análise que eu estava fazendo aqui para o tempo e para o espaço, porque a depender do caso, a velocidade, quando eu começo a analisar, não necessariamente vai ser nula, porque quando eu começo a observar o carro, quando eu começo a olhar e prestar atenção no carro, não significa que ele está saindo de zero. Por exemplo, você nunca... Uma pessoa quando vai fazer um experimento, ela não vai ficar olhando o carro, aí ela vai ficar, o carro vai estar se movimentando e a partir do momento que ela olha para fazer as medições, o carro vai parar para começar a andar de novo. Não. Então a velocidade é um caso à parte. A velocidade, dificilmente a gente vai ter como zerar isso daqui. E dificilmente zerar isso daqui considerando essa análise da gente começar a observar em um determinado tempo, né?
igual a... vamos supor que ele tenha dado que A é igual a x ao quadrado. Então, vai ficar a integral de x ao quadrado dx. Então, vai ficar 2x, não, x ao cubo sobre 3. De 0 até 1x, de 0 até um espaço, né? De novo, se eu quisesse saber a minha velocidade logo direto, eu substituiria, tipo, se eu quisesse saber a velocidade em um determinado ponto, porque a velocidade é instantânea, então a velocidade aqui em determinado ponto, eu jogaria aqui o x direto, o valor de x direto. Então aqui vai dar vx ao quadrado menos v0 sobre 2, nossa, é igual a x ao cubo sobre 3. Aí eu poderia ajeitar essa equaçãozinha, né? Multiplicar dos dois lados por 2, passar o v0, mas a partir daqui eu creio que é mais tranquilo. E aqui, ó, só para finalizar, se eu quiser saber a aceleração, vamos supor que eu tenho aqui, deixa eu passar para cá, que eu tenho que v é igual a 4x. Como é que eu acho essa aceleração? Eu escrevo da seguinte forma: a aceleração é igual a v dv dx. Aqui, ó, passei esse dx, passei dividindo. O que é que isso significa? Estou pegando v e multiplicando pela derivada do v por x. Então, basicamente, estou fazendo o quê? A igual. O que é v? 4x. O que é dv dx? O que é a derivada de v em relação a x? 4. A aceleração é 16x. Né? Essa daqui são as relações. Então, sempre quando você for analisar, a minha dica é, primeiro de tudo, olha para o que você tem e como você tem esses dados. Quando você vai resolver, olha o que é que você tem, olha como é que você tem. Se você tem a velocidade em função do tempo, você tem a velocidade em função do tempo e quer saber o espaço em função do tempo, você tem a equação. Se você quer saber a aceleração em função do tempo e tem a velocidade em função do tempo, você tem a equação. Você quer saber a aceleração em função do espaço e tem velocidade em função do espaço, você tem a equação. E vamos supor que você tenha o Vx, só que queira saber o xt. O que você poderia fazer? Essa equaçãozinha aqui, ó, é que você vai usar. Só que, ao invés de você fazer essa manipulação, você vai fazer qual manipulação? Você vai fazer dt igual a dx sobre v. Vai dar certo? Vai dar certo, porque você tem velocidade em função do espaço, você está derivando em função do espaço, então você vai achar o tempo em função do espaço. Ou seja, você vai achar o tx. Aí você pode se perguntar, ué, mas eu quero o xt. Sim, mas se você tem um xt, você consegue... Se você tem um tx, você consegue achar o xt. Se você fazer a equação inversa. Então, é basicamente isso. Olha para as equações, olha para essas duas equações são as bases, olha para elas duas e pensa, olha, o que é que eu tenho, o que é que eu quero, onde é que eu posso utilizar as equações. Se você não estiver muito acostumado, no início pode dar umas travadinhas, mas eu garanto que desenvolve. Se ter um bom ritmo de resolução de questões, resolve. E agora, eu vou dar um exemplo aqui que para exemplificar uma forma que eu acho muito interessante de resolver questão, que é você desmembrar a sua questão. Você não tratar ela como um todo, digamos assim. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Ficar mais reta. Não melhorou muito não. Mas, enfim.
Acho que dá para entender. Que é um método de resolução que eu gosto e que, na minha opinião, serve para todo tipo de resolução de questão. E não só para resolução de questão, mas para qualquer análise que você for fazer. Pode te ajudar. E até mesmo no âmbito mais geral, não necessariamente relacionado à física. Aqui, ó. Um carro com velocidade inicial igual a 5 metros por segundo. Então significa o quê? Não, eu vou ler todo o enunciado e depois eu faço os comentários. Um carro com velocidade inicial igual a 5 metros por segundo mantém uma aceleração constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado até atingir uma velocidade de 40 metros por segundo. Após, ele mantém a velocidade pelos próximos 300 metros quando avista uma pessoa no meio da sua rota. Com isso, ocorre uma desaceleração de menos 0,1x mais 3 metros por segundo ao quadrado. A que distância a pessoa tem que estar, no caso a pessoa que não está no carro, né? No mínimo, para não ser atingida. Da saída do carro em V0 igual a 5 metros por segundo até a parada, quanto tempo de deslocamento foi necessário? Então aqui a gente tem diversas coisas que dá para extrair. A primeira parte aqui, ó, um carro com velocidade inicial igual a 5 metros por segundo. Isso é uma coisa. Essa questão eu acabei de inventar, então eu não faço a menor ideia se os resultados dela vão dar bonitinho. Eu espero que sim. Eu fiz os cálculos mentais na minha cabeça, era para dar certo, mas, né? Eu não confio muito não, mas vamos torcer pelo melhor. Enfim, um carro com velocidade igual a 5 metros por segundo. O que isso significa? Essa primeira parte aqui. Significa que no momento exato em que eu olhei, eu comecei a olhar o carro, eu comecei a observar ele. Ele estava com 5. Então dane-se o que aconteceu antes na vida do carro, dane-se. O que importa é a partir de 5. A partir de 5 que é o meu norte. Então o que é que vai acontecer? Aqui, ó. E eu vou definir a minha origem. Peraí. Eu vou definir a minha origem em um local pertinente. De modo que eu ignoro tudo isso daqui que aconteceu antes. Dane-se o que aconteceu antes. Só quero saber o que aconteceu daqui pra cá. E nesse momento aqui, ó, que eu comecei a analisar, no momento que eu setei o 0, digamos assim, o meu carro tinha 5 metros por segundo de velocidade. O meu V0 é igual a 5 metros por segundo. Isso daqui que só essa linha aqui já traz todo esse significado. E ele mantém uma aceleração constante de 0,5 metros por segundo até atingir uma velocidade de 40. O que é que eu quero nessa questão? Eu quero te mostrar os momentos que essa questão ela está demonstrando. Essa questão ela tem diversas situações em um momento só. O próprio palavreado dela já deixa isso claro. Um carro com velocidade igual a 5 metros por segundo mantém uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado até atingir uma velocidade de 40. Então, qual é o seu primeiro momento? Por enquanto, vamos ignorar tudo que aconteceu aqui, ó. Não vamos se importar com o que está acontecendo daqui para cá. Vamos analisar o primeiro momento, o primeiro comportamento. Ele vai manter 5 metros por segundo. Aliás, ele vai manter uma aceleração constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado até atingir uma velocidade de 40. Então, qual é o meu primeiro momento? Qual é o primeiro momento que eu falo? O primeiro intervalo. V0 igual a 5 metros por segundo até um V
igual a 40 metros por segundo. Se a minha velocidade está aumentando, eu preciso ter uma aceleração. Se ela está aumentando, minha aceleração precisa estar no mesmo sentido da velocidade. 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tudo positivo, porque está tudo daqui para cá. Certo? Então, se você quiser tratar, você pode até tratar isso aqui como uma velocidade final, porque a velocidade final desse primeiro momento não é a velocidade final geral, mas a velocidade final desse primeiro momento até você atingir isso. Pensa essa primeira parte do problema como se fosse algo isolado, que eu tenho um carro que está com 5 metros por segundo e eu quero que ele chegue em 40 metros por segundo com essa aceleração. Pensa que seu problema só é isso por enquanto, porque aí fica muito melhor de você analisar. Eu estou dividindo tudo por partes. Então vai ficar... Como é que eu posso resolver isso? Eu não vou utilizar as equações prontas, eu vou utilizar as equações que a gente viu da velocidade instantânea, porque aqui a gente vai querer saber qual é o comportamento disso daqui nesse momento. O que é que eu posso tirar disso daqui? Quanto tempo durou esse primeiro momento? Qual foi o espaço final desse primeiro momento? Essas são as duas principais coisas que eu posso retirar disso daqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho velocidade e eu tenho aceleração. Quero descobrir tempo e o xf. Então, vamos relembrar. A gente tem que V é igual a dv... Eita, bati na câmera. dv não. dx dt. E a gente tem que A igual a dv dt. Certo? Vamos lá. Vamos descobrir o xf. Vamos descobrir o xf. Não. Vamos partir dessa equação aqui. Porque aqui, ó, se a gente partisse dessa equação, a gente teria que dx igual a v dt. A gente precisaria ter a minha velocidade em função do tempo para resolver essa bagaça aqui. A gente tem a velocidade em função do tempo? Não, a gente só tem o início e o final. Aqui a gente tem que dv é igual a dt. Aí você pode estar se perguntando, mas aqui eu não tenho o meu A em função do tempo. Sim, mas a sua aceleração é constante. Então significa que durante esse intervalo dele sair de 5 para 40, sempre vai ser 0,5 metros por segundo da aceleração. Então, você, quando tem uma constante, você não precisa se preocupar tanto com isso, porque sempre vai ter aquele comportamento. Então ela não vai alterar a medida do tempo, a medida do espaço. Então o que é que a gente tem? A gente tem essa equação aqui vai ficar integral. Eu não vou colocar esse v final aqui. Eu vou colocar que ela começa em 5, que é o meu v0, até um vt, porque eu quero descobrir a minha velocidade em função do tempo para eu jogar aqui. Né? Então a gente vai ter aqui dv é igual a integral de t0 até um t. Por quê? Porque eu estou convencionando que tudo começou aqui, de a 0,5 dt. Então, a gente pode resolver essa integral. Resolvendo essa integral, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma velocidade
em função do tempo para jogar na equação que tá aí em cima. Certo? Então tá. Aí aqui, o que é que vai ter? A gente tem que VT menos 5 é igual a 0,5t. Já aplicando os limites de integração, né? Então, VT é igual a 0,5t mais 5. A gente achou isso aqui. E aplicando aqui, a gente tem que integral de dx de 0 até um x qualquer, que vai ser em função de t, é igual a integral de 0 até 1t de 0,5t mais 5 dt. Então, a gente tem que x de t é igual a 0,25 t ao quadrado mais 5t. De novo, já aplicando os limites de integração, né? Porque esses limites de integração eu só não estou considerando porque vai ser 0, aí vai ficar menos isso daqui vezes 0, então não importa. Aí vejamos uma coisa interessante aqui, ó. Existe uma equaçãozinha que é V é igual a VO mais AT. V é igual a VO mais AT. A gente descobriu isso daqui sem não usar a equação. Então você nem sequer precisa decorar as equações se você souber esses dois caras aqui e souber usar eles. Então a gente tem essas duas equações. Como é que a gente vai achar o t aqui? Eu quero saber o tempo que ele demora para chegar em 40. Ou seja, é o tempo, em que tempo ele chega em 40? Eu coloco aqui no lugar do V 40 e resolvo a equação. Então vai ficar t é igual a 40 menos 5 sobre 0,5. Fazendo essas contas, 40 menos 5 dividido por 0,5, a gente tem 70. Então, lembra que eu falei que eu fiz de cabeça? E um carro demorar 70 segundos para... Não, 70 segundos talvez seja plausível, 70 segundos dá o quê? 1 minuto e 10? Pode ser plausível. Então, ele demora 70 segundos para atingir essa velocidade. Por que ele demora 70 segundos para atingir essa velocidade? Por que eu estou fazendo assim direto? Porque, como eu posso dizer, o meu tempo aqui, ó, ele está em 0. Então, esse tempo final aqui que ele está em 40 vai ser o tempo em que ele demora para sair daqui para cá. Como é que eu acho espaço? Eu pego esse tempo, jogo aqui. Nesse tempo, qual vai ser o espaço? 0,25 vezes 70 ao quadrado mais 5 vezes 70. Então, ele vai estar 1575. O que é esse 1575? Esse 1575 é a minha posição em relação à origem. Então, significa que depois de 70 segundos, ele vai estar longe 1575 da origem. Correto? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um carro a 1575 metros. A partir da origem, o carro vai estar aqui com a velocidade de 40 metros por segundo. Tá.
ele mantém uma aceleração constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado até atingir uma velocidade de 40 metros por segundo. Após, ele mantém a velocidade pelos próximos 300 metros. Então aqui a gente já tem o momento 2 da nossa questão. Por quê? Porque ele mantém... Aqui, ó. Até atingir... Ó, após, ele mantém a velocidade pelos próximos 30 metros. Se ele mantém a velocidade, então ele não tem aceleração. A aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado explode, ela desaparece. Então, qual vai ser o meu novo momento? Como é que vai ser meu novo comportamento do carro? Aceleração igual a 0. Velocidade. Aí, ó, vamos pensar. Se a gente está tratando isso daqui como caso isolado, como se fosse pensa que a gente está pegando uma questão agora, que ele fala o seguinte: o carro tem uma velocidade inicial de 40 metros por segundo, a aceleração nula, e ele vai andar por 300 metros com essas características. Porque é pelos próximos 300 metros. Então, 300... Estava falando o quê? Sobre aqui que esse movimento, ó, ele diz, após ele mantém a velocidade pelos próximos 300 metros. Então significa que depois desse ponto aqui, depois desse 1575 metros a partir de origem, o meu carro, né, meu carro A, ele vai se movimentar 300 metros conservando essa velocidade aqui dele. Então, se ele conserva a velocidade, a aceleração vai ser nula. A gente tem uma velocidade de 40 metros por segundo, que vai ser mantida durante 300 metros. Então, a gente já sabe o quê? Que nesse movimento aqui, ele vai ter um delta x, ou seja, uma variação. Aqui ficou meio apertado. Tem um delta x, vai ter um delta x de 300 metros. O que isso significa? Significa que ele vai andar 300 metros a partir de um determinado referencial. Significa que a sua posição final menos a posição inicial tem que dar 300. Porque ele andou 300 metros. Então, se a gente for analisar sobre uma perspectiva geral, considerando aqui como nossa origem, ele vai parar, né? Vai parar esse momento, melhor dizendo, esse segundo momento, que é ele com a velocidade constante de 40 metros por segundo, vai durar de 1575 até 1575 mais 300, que é justamente essa variação aqui. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que ele mantém essa velocidade de um S de 1575 metros, que foi o resultado que a gente achou anteriormente, até um S, chamar aqui de S1, S2, até um S2 de 1575 mais 300. Isso vai dar 1875, certo? Fazendo aqui de cabeça, vai dar... Eu também conferi aqui na calculadora, 1875, para usar o valor certinho. Ok. Então, ele vai sair desse S1 até esse S2. Quanto tempo é que ele faz isso daqui? Quanto tempo
é que ele demora para sair daqui e vir para cá, ou seja, quanto tempo ele demora para percorrer esses 300 metros com essas características. A gente tem várias formas de resolver essa questão. Uma das formas seria você analisar o caso geral. Você tratar o carro aqui como se fosse o seu problema inicial. Como se, desde o início, você tivesse um carro a essa distância de uma determinada origem, andando com essa velocidade constante. E você quisesse saber quanto tempo ele demora para percorrer 300 metros. Então, a gente poderia analisar isso da seguinte forma. Primeiro jeito. A gente poderia analisar como V igual a ds dt, sem resolver usando fórmula, aplicando os conceitozinhos, né? ds é igual a v dt. Então, a integral de ds seria igual à integral de v dt. Então, a gente tem que a integral de ds. Aí aqui, ó, como eu estou considerando o caso geral nessa primeira resolução, o que seria esse meu limite inferior aqui da integral de ds? Seria 1575, porque ele está indo de 1575 até uma determinada posição, que é justamente essa posição aqui. Ele está indo de 1575 até 1875. Só que eu não vou colocar esses valores aqui, porque eu quero encontrar uma expressão que defina o meu espaço. Então, eu vou chamar aqui de um ST. Mas essa função S, ela vai estar limitada entre esse espaço e esse espaço aqui. Ou seja, eu só posso utilizar essa equação que eu vou encontrar só vai descrever o espaço se o meu carro estiver nesse intervalo aqui. Então, vai ser igual a integral. Minha velocidade é constante, ou seja, durante todo esse percurso ela não se altera, ela não aumenta nem diminui, não tem aceleração. Porque a aceleração que é a grandeza que vai alterar a velocidade nesse caso, né? Que poderia alterar, melhor dizendo. E o tempo? O tempo, ele vai ser o quê? Como eu estou considerando o caso geral, a gente teria que, para ele chegar aqui, ó, mesmo a gente considerando que é como se fosse um problema que começa com as características assim, ele não é um problema que de fato começa com as características assim. Teve algo acontecendo antes, e esse algo me importa porque não está antes da minha origem aqui, que é a partir do momento que eu estou observando, digamos assim. Então esse tempo aqui, quando é que ele entra? Quando é que ele começa a desenvolver esse tipo de característica? Em T70. Então o limite inferior aqui vai ser 70. Ou seja, é uma continuação do caso anterior. 70. Até em T. Até um determinado T. Então a gente vai ter aqui ST menos 1575 é igual a 40t menos 40 vezes 70, né? Resolvendo essa integral já de cabeça. Se você fizer com ela com calma, você vai ver que vai ser 40 vezes 70 que você vai fazer. Então a gente tem que ST é igual a 40t menos 1,125. Certo? Porque a gente vai ter 2.800 menos 2.800 mais 1.575. Né?
Então a gente vai ter essa equaçãozinha aqui para descrever. Descrever o meu movimento, né? Aí, só uma correção aqui do outro vídeo, que aqui tava 1125, mas na verdade é 1275. De modo que esse tempo aqui, ele vai dar 77,5 segundos. Aí tá. Você pode estar pensando, ué, mas se eu seguir essa fórmula aqui, SO mais VT, eu descobriria que aqui, como é que seria a minha equação? SO 1575, V 40T. Não deveria ser 40T mais 1575? Olha só, quando a gente fez por essa equação, a gente achou que T é aproximadamente 77,5. Então significa que depois de 7,5 segundos, aqui ó, 77,5, então depois de 7,5 segundos, o carro chegou nessa posição aqui. Então a gente achou o valor total de todo o meu movimento, achou o T total de todo o meu movimento, e se a gente subtrair aqui, a gente descobre que foi 7,5 segundos que ele demorou para completar esses 300 metros aqui. Se a gente utilizar a fórmula do jeito que ela vem pronta, o que é que a gente vai obter? S é igual a SO mais VT. O espaço final que a gente vai ter vai ser isso mais 300, 1875. É igual a 1575 mais 40T. Então, o tempo vai ser 300 dividido por 40. E o que é que vai dar 300 dividido por 40? Vai dar 7,5 segundos. Então, se você utilizar a fórmula diretamente, você acha o valor total. Se você não usa a fórmula diretamente, se você aplica pela dedução, você acha o valor total e você sabe, a partir da comparação do tempo desse momento 1 para o momento 2, que foi preciso 7,5 segundos para ele completar esses 300 metros. Aqui, se você utilizar essa equação, você já acha o 7,5 direto. Então, essa é a diferença. Aí você teria que ter cuidado nisso. Aqui você teria que se ligar que esse 7,5 só se refere ao momento em que ele saiu daqui, ou seja, ele demora 7,5 segundos para sair daqui e percorrer 300 metros. Tá fora de escala, mas espero que não dê problema, que é um ponto 1875. Então, significa que 7,5 segundos é o tempo que dele sair daqui, 7,5 segundos, né? É o tempo dele sair daqui e vir para cá. Esses 77,5 segundos diz respeito ao quanto ele demorou de sair daqui e chegar até aqui. Como é que a gente descobre a quantidade de tempo que ele demorou só nessa parte? Se a gente utilizar esse conceito, a gente pega isso, subtrai por isso. Certo? Então a gente fez o primeiro momento e fez o segundo momento da questão. Agora falta o terceiro momento e o último. Quando avista uma pessoa no meio de sua rota. Com isso, ocorre uma desaceleração de menos, entre parênteses, 0,1x mais 3 metros por segundo ao quadrado. A que distância a pessoa tem que estar, no mínimo, para não ser atingida? Né? Da saída do carro até a parada, quanto tempo de deslocamento foi necessário? Vamos resolver agora
essa outra parte do meu problema. Deixa eu só pegar uma folhinha. Aqui. Aqui a questão que eu fiz, ela está falando que com isso ocorre uma desaceleração descrita por essa equaçãozinha aqui até o carro parar. Aqui, ó. Com isso ocorre a desaceleração. A que distância a pessoa tem que estar no mínimo para não ser atingida? Ou seja, o que é que a gente faz? A gente vai achar o quanto ele vai se deslocar, a partir dessa desaceleração, ou seja, quanto é que ele vai percorrer até parar. Então, como é que a gente vai fazer? A gente então vai ter o momento 3. Qual é esse momento 3? Esse momento 3 vai ser ele. No caso, só para ilustrar melhor, o que é que a gente vai estar tendo? Que é a nossa origem. A gente tem um carro a 1.875 metros da nossa origem. E esse carro, nesse momento aqui, ele entra nessa posição com a velocidade de 40 metros por segundo. Ok. A partir desse momento é que ele começa a desacelerar. Então, se a gente fizer aquilo lá que a gente estava discutindo, considerar aqui como se fosse o início de um movimento, a questão fosse dada como um carro com posição inicial tal e que começou a desacelerar com uma desaceleração igual a menos 0,1x mais 3, o que é que a gente tem? É como se a velocidade inicial dele fosse 40. Porque a velocidade inicial, a velocidade que ele começa a desacelerar é 40. Então, o que é que a gente vai ter? A gente tem que quer que isso aconteça, isso aqui aconteça até V se anular. Por que V se anular? Porque ele para. Então, vamos descobrir uma equação que relaciona a velocidade com a aceleração, né? A gente tem esse xzinho aqui. Vai ver em que posição é que ele para. O que que a gente tem? Já aqui, a gente tem que ver ds dt, a é dv dt. Então, a gente tem que ds é igual a v dt. Não, era para eu ter isolado dt, mas eu ajeito aqui. dt é igual a ds sobre v. Aqui a gente tem que dt é igual a dv sobre a. Juntando esses dois conceitos, igualando os dt's, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que ds sobre v igual a dv sobre a. Por que usar essa relação? Porque aqui, ó, o que é que eu posso fazer? ADS igual a VDV. Ou seja, para eu integrar isso daqui, resolver a minha diferencial, eu preciso que A esteja em função do espaço. A está em função do espaço. E o meu V, eu não preciso estar em função de nada, porque é VDV. Ele já está na variável correta. Então, o que é que a gente vai ter? A gente tem que a integral de A, que é menos 0,1x mais 3,
ds. Aqui eu teria que usar dx, né, para dizer a verdade. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui no caso, para ficar com a notação certinha, teria que ser dx. Então a gente tinha isso daqui, né? Igual a integral de v dv. Quais são os parâmetros? Vai ser até um x t qualquer, começando de 1875, pelo mesmo motivo que a gente viu anteriormente. A velocidade começando em 40, né? Começando em 40 e indo até 1v. Então aqui vai dar menos 0,05 x ao quadrado mais 3x de xt de 1875 até xt é igual a vt ao quadrado menos 40 ao quadrado sobre 2. Então aqui vai ficar menos 0,05 xt ao quadrado. Xt não, gente, aqui é só x, né? Que é o v que vai ficar em função de t. Na verdade aqui não é nem vt, aqui é vx. É o costume. Vx. Porque aqui ele vai dar uma função em x, né? Então vai ser v em função de x. Então aqui vai ficar essa equação mais 3x menos, aí eu coloco o limite inferior. Vou fazer aqui rapidinho na minha calculadora. Menos 0,05 vezes 1875 ao quadrado. Aqui esse menos é pro lado de fora, né? Esse menos aqui, ó, é pro lado de fora. Coloquei aqui na integral que dá no mesmo. Então, aqui ficaria assim. Menos, esse menos aqui é o menos da integral. Mais 3 vezes 1875. Daria menos 181. Daria menos 181,40625 vezes 10 ao cubo igual a Vx menos 1.600, né? 40 vezes 40, 40 ao quadrado, 1.600, isso mesmo. Sobre 2. Então, o que é que a gente teria? A gente teria que o V de x é igual a menos 0,1 x ao quadrado, passando esse 2 aqui multiplicando, menos 6x, mais 2 vezes esse número, mais esse 1.600 aqui. Daria mais 364.000
Não, daria bem mais. Daria 364,4125 vezes 10 ao cubo. Daria isso aqui. A minha equação que descreveria a minha desaceleração. Então, essa equaçãozinha aqui, ela descreve a minha desaceleração. Se eu quiser colocar na notação que a gente está usando desde sempre, só é mudar aqui o x pelo s. Aqui, se pegar para resolver com calma, essa integral deve sair tranquila. O mais difícil deve ser essa partezinha aqui. Então, a gente tem essa equação aqui para a velocidade. E a gente quer que a velocidade ela seja nula. Então, a gente pode pegar essa equação, igualar a zero, e igualando a zero, a gente vai ter justamente em que posição a velocidade ela se anula. Então, a gente teria aqui 0 igual a menos 0,1 s ao quadrado menos 6s mais 364,4125 vezes 10 ao cubo. Voltando aqui, eu calculei aqui as raízes e eu achei esses dois valores. Desses dois valores, eu vou utilizar esse aqui. Por que eu vou utilizar esse aqui? Porque o meu carro ele vai parar. Ele simplesmente vai parar. Para ele ter essa posição aqui, ele teria que parar e ir para o lado contrário, ao ponto de ir para a esquerda da origem. O que não é o caso. Então, a gente pega esse resultado aqui. É esse resultado que se aplica. Então, significa o quê? Significa que em 1879,2 ele para. Então, significa que depois de 4,2 metros, a minha velocidade é nula. Então, a gente já até consegue responder uma das questões, ó. A que distância a pessoa tem que estar, no mínimo, para não ser atingida? Ela tem que estar, no mínimo, distante 4,2 metros a partir do momento em que o meu carro desacelera. E da saída do carro em V igual a 5 até a parada, quanto tempo de deslocamento foi necessário? Vai ser 70 mais 7,5, né, que a gente descobriu aqui, ou 77,5, mais o tempo que ele demora freando. Então, a gente tem que o tempo total é igual a 70 mais 7,5 mais esse tempo aqui de freagem. Como é que a gente descobre esse tempo? A gente pegaria e descobriria em que tempo ele está a essa distância da origem, em quanto tempo ele precisa para desacelerar durante 4,2 metros, tendo essa aceleração aqui. Para fazer isso, o que é que a gente teria que fazer? A gente poderia fazer V com a dsdt. A partir disso daqui, e sabendo isso daqui, essa equação que descobre VS, que descreve VS, que descreve V em função de S, a gente consegue descobrir esse tempo. Aí aqui, como é que a gente faria? A gente teria que ds sobre
V igual a dt. Então, a gente descobriria um tempo em função do espaço. Por quê? Porque V é em função do espaço. Então, conseguiria integrar isso daqui sem problemas. Então, o que a gente teria? A gente teria o dt começando em 77,5, por motivos que a gente já explicou, até um tempo t é igual a integral de 1875 até o meu um S qualquer, que seria TS, né? Então, a gente teria que integrar menos 0,1 S ao quadrado menos 6S mais 364,4125 vezes 10 ao cubo ds. A gente teria que resolver essa integral, essas integrais aqui. Aí você descobriria eu descobriria a minha função, né, do tempo em relação ao espaço, pegaria esse espaço aqui, jogaria na minha função, descobriria o tempo. Esse tempo que a gente descobriria já seria o tempo total. Não seria o tempo que ele demora só aqui. Para a gente descobrir o tempo que ele demora só aqui, a gente teria que utilizar, fazer 77,5 menos o tempo que a gente já vai achar aqui. Como a integral ela não é... Ela, tipo, dá trabalho no sentido de ser muita conta, ser chatinha de fazer, eu acho que só a ideia é o que importa. De você pegar aqui e saber analisar, saber brincar, ver o que é que eu estou integrando em relação ao que, minha variável está em relação ao que, para resolver as questõezinhas.